Saudosa Lexus. Por que Lexus? Você não vem com tanta força para o Brasil? Por que a gente fala isso, né? Para quem não sabe, a gente tem duas empresas. Uma é de reparação automotiva, oficina mecânica, e a outra é de compra e venda de carro. E os Lexus aparecem com um volume muito baixo em qualquer uma das empresas. Por quê? Porque a Lexus não é uma marca que investiu forte em imagem no Brasil. Mas o que eu tenho a falar de um Lexus? Lexus é a maneira de você ter um carro de luxo, um carro premium, com manutenção extremamente simplificada, fácil e dificilmente vai dar algum tipo de problema. Então a realidade dos Lexus aqui pra gente é que a maioria das vezes não tem quase nada para fazer a não ser preventiva. Só que a gente entra numa questão, dificuldade de peça. Alguns modelos da Lexus acabam tendo baixo estoque de peça por baixa rotatividade no Brasil e a gente tem que recorrer para importação. Por quê? Porque o custo aqui fica proibitivo. Então, por exemplo, esse S250 2014, as primeiras cotações que a gente fez de peça aqui na própria Lexus, a gente caiu de costas. Foi assustador. E a gente tem um carro aqui que ele faz frente para uma série 3 da BMW, para uma classe C da Mercedes, né? Então não pode destoar tanto o custo das peças. A gente está falando em 4, 5 vezes mais. Né? Assim, então até mesmo para fazer um freio, que é algo simples de desgaste, o valor estava muito elevado. Então esse é um carro que a gente contou com o nosso sistema de importação. O cliente teve que ter um pouquinho de paciência com o tempo, então a gente vem, faz uma inspeção no carro inteiro, libera para ele continuar usando, afinal de contas o carro não tinha defeito, né? Era uma preventiva grande somente. Nós fizemos toda a importação de peça dos Estados Unidos, onde a Lexus é mato, vamos dizer assim, né? Toda esquina tem, com custo baixíssimo de tudo. Trouxemos. Nossa empresa paga 100% de imposto, tudo certinho, fazendo toda a importação como se deve. O custo ainda ficou bem baixo de revisão. Então vocês vão ter acesso aqui embaixo, na descrição desse vídeo, quanto que foi gasto nesse carro total para fazer uma revisão pesada. O que eu digo pesada? Esse carro fez freio traseiro, freio dianteiro, fez jogo de vela, a gente passou para Iridium, todos os filtros, óleo, inclusive óleo da transmissão e do diferencial traseiro. Então foi uma revisão assim, completa, para um cliente que queria ficar bem sossegado com o carro, um cliente nosso que é muito exigente com manutenção. Então vocês percebem, até usando aí Pilot Sport, né, Michelin nos pneus, freio, fez questão de tudo, ou Lexus, ou primeira linha, né, como Textar, como Zimmermann, como Brembo. Então todas as linhas de fluido desse carro foram Liquimoli. E esse carro tinha, para não dizer que não, ele estava reclamando um pouquinho do combustível. Então, normalmente, às vezes acendia a luz de injeção depois do abastecimento, depois apagava. Era raro acontecer, mas acontecia. A gente detectou um pouco de carbonização. Para quem não sabe, esse carro tem injeção direta. A gente fez a limpeza dos principais sensores que medem aí entrada de oxigênio e saída de gases de combustão. E todos os índices se normalizaram aí no scanner, né? Então, o que eu vou convidar vocês hoje é para a gente dar uma volta de Lexus e eu vou explicando um pouquinho da manutenção dele e sobre o que esse carro é. Bora lá? Qual é a coisa que mais me chama a atenção quando a gente senta para dirigir no Lexus? Justamente por agradar muito o mercado norte-americano, a principal diferença que eu sinto é na posição de dirigir. Então, eu sou uma pessoa alta, tenho 1,92 m, né, mas sou magrinho. E quando a gente entra num Toyota, num carro japonês em geral, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de achar uma boa posição de dirigir, né? Então, um banco meio curto, o banco não vai muito para trás, às vezes a gente fica muito perto do volante, a perna fica muito dobrada, né? Os carros de perfil japonês têm muito disso. E o Lexus é diferente. Então, o Lexus eu sento e já acho uma posição de dirigir que me agrada muito, né? A gente sente muito volante muito reto com o corpo e pedal extremamente alinhado com o banco e o volante. Isso é difícil. Se vocês começarem a reparar isso nos carros, vocês vão ver que é difícil um carro que tenha essa projeção, né? Então, o primeiro ponto é, eu já me sinto extremamente confortável aqui dentro. Nível de acabamento de Lexus, não preciso nem falar. Freio de mão, vocês ouviram um barulhinho, é no pé. Muitos reclamam aí de alguns Toyota sobre isso, né? E aqui a gente tem o quê? Vamos falar um pouquinho do que mudava o conceito do Lexus em relação aos seus principais concorrentes, que era a série 3 e a classe C, né? Tanto a BMW quanto a Mercedes partiram nessa época aqui, 2014 é o ano desse carro, para carros com turbo, né? Os famosos downsize. Então eles usam motores de cilindrada menor com turbo, injeção direta e tudo mais. A Lexus
ela permaneceu com o motor V6. Né? Então, você tem aqui um desempenho abaixo de uma 320 quando a gente está andando, mas acima de uma C180. Para vocês entenderem aí, comparando o carro com o volume, onde que ele se enquadra em termos de desempenho. E o mais fascinante, o consumo não decepciona. Para quem já teve um pouco de contato com Toyota, né, e Lexus, sabe que, por exemplo, aquele motor 3.5 V6 que estão nos Camry, ele é extremamente econômico. Mesmo tendo uma cilindrada alta e sendo V6, ele é um carro econômico. Não é diferente nesse aqui. Esse 2.5, ele tem injeção direta de combustível e ele usa um câmbio conversor de torque Aisin de 6 marchas. E a tração onde? Traseira. Então, junto com a Série 3 e junto com a classe C, o Lexus mantém nesse daqui, que é o IS 250, a tração traseira, com o motor V6, que tem um ronco bem gostoso. Aquela coisa que quem gosta de carro, normalmente sente falta aí, né, nos carros novos. Vamos ver se no microfone aqui a gente consegue mostrar o ronco para vocês. É bom, né? Motor de cilindrada mais alta. Como agrada, né, o ouvido da gente ouvir isso. E mostrando aqui um pouco do interior desse Lexus, né? A gente tem uma característica muito da época dos Lexus, né? O painel em couro, desenhos, né? Vamos dizer assim, não é tão reto, né? As peças são mais encaixadas, sobrepostas, tela mais longe. A gente tem aqui o touch para o ar-condicionado, dual zone. Temos as borboletas para troca de marcha manual, acabamento que imita a madeira, tudo soft touch. E tem uma coisa nesse carro que surpreende. Acho que o Brunão que está gravando aí vai concordar comigo. Você sentiu o silêncio dele para andar? Mas É bizarro, bizarro. A gente vai entrar numa rua um pouco mais ondulada ali, depois que sair desse farol, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, é aproveitar um teste de rodagem para finalização do carro, do serviço, para gravar. Então a gente usa o teste de rodagem já para gravar conteúdo, né? E quando a gente fala da dificuldade de peça do Lexus, voltando agora nesse ponto, principalmente para quem ficou curioso aí de manutenção, a gente vai postar todos os preços, tudo que gastou aqui para fazer primeira linha. Ah, mas eu entrei num site aqui e já achei um monte de peça dele no ML, não sei aonde. Olha o carro numa rua extremamente ondulada. Pensa que é um carro com 10 anos de uso. O carro não faz ruído. Detalhe, hein? Tudo original, suspensão original, tudo original, nunca foi mexido. Nada, mexer em absolutamente nada. Então, retomando, a gente realmente tem alguma coisa no Brasil, só que são marcas que a gente não homologou, são marcas que a gente optou por não usar na nossa oficina, né, e por isso que a gente partiu para a importação. Então, primeiro ponto, se você quer ter um Lexus, entenda tudo isso e vai ter que ter um pouquinho de paciência na oficina, porque uma revisão preventiva, beleza, o cliente vem, levanta os itens, leva o carro para casa, volta quando tudo chegar da importação. Hoje a gente tem tempo médio aí de 15 dias, né, de chegada das peças. E se for um problema mais grave que impeça o funcionamento do carro, vai ser um pouco mais de tempo com o carro parado na nossa oficina, tá? Mas temos a solução. Isso vale para todos os modelos de Lexus que estão no Brasil, tá? A não ser os CHs que tem mecânica inteira do Corolla, e a gente tem todas as peças do motor com muito mais disponibilidade. E é isso, galera. Agora acompanha com a gente aí o rolezinho de Lexus IS 250. Eu confesso que é outro carro que eu já quis ter. Bastante. E teve uma época que a gente já teve pedido até de não encontrar esse carro, porque tem muito pouco à venda, né? Então, a gente viu alguns canais que usaram esse carro aqui para modificar e tudo mais, e lá fora tem um nível de modificação desse carro absurdo. Um carro realmente muito legal, muito bom. E já estava esquecendo. Estou dirigindo esse carro agora no modo manual. Estou trocando as marchas aqui na borboleta dele, né? Tanto para cima para baixo. A gente, no nosso scanner, a gente tem acesso remoto a várias montadoras, né? E a gente conseguiu a atualização do módulo de transmissão desse carro. Então a gente fez hoje, a gente nem comentou com o cliente ainda, né? Que saiu uma atualização da transmissão desse carro, a gente já subiu no carro, e aí agora a gente está andando para entender
a mudança. E realmente, o câmbio ficou mais suave, as trocas ficaram mais rápidas, o carro ficou bem mais gostoso de dirigir. Então, mesmo aqui reduzindo, colocando primeira, tudo mais, putz, sensacional. Então, isso vale para todos os Lexus, viu? Então, quem tiver alguma coisa com Lexus aí, só trazer pra gente.